Olá, começa agora o programa que mostra negócios que fazem a diferença no dia a dia das pessoas e ambientes corporativos. Esse é o Soluções Criativas. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos conversar com o Ed Carso. Ele é consultor de projetos em tecnologia. Mas antes desse bate-papo, a gente vai conhecer esse negócio inovador e criativo que é a New Horizon. Vamos ver? Eu sou Henrique de Castro, sou CEO da New Horizon, tenho 37 anos, já são aí 20 anos na área de tecnologia e inovação. Passei por tudo, desde programador, estagiário de suporte técnico, até cargos de liderança, cargo de diretoria como CTO, até fundar a New Horizon. Além disso, eu também sou investidor anjo em startups e dou consultoria para fundos de investimento, sempre no âmbito técnico, de analisar tecnicamente uma empresa que um fundo vai aportar um dinheiro e entender se aquilo condiz ou não. Eu era um profissional de tecnologia, um programador que, como muitos, fazia muitos trabalhos freelance. À medida que esses trabalhos freelancers foram aumentando, fomos tendo mais demandas, a minha esposa, que também fazia seus trabalhos freelance, se uniu a mim e a gente começou a, juntos, atender alguns clientes. Ela fazia parte de layout e eu fazia programação. Isso foi crescendo, aumentando. Eu vi uma oportunidade de poder ali fundar uma empresa, atender mais clientes, ficar por conta. E além disso, a gente percebeu que era possível treinar colaboradores, treinar profissionais no modelo que a gente gostava e que a gente atuava. E com isso a gente montou a empresa. A gente pôde perceber que muitos projetos de tecnologia falhavam por falta de planejamento e nem tanta execução. Então ali a gente pôde olhar e montar uma empresa que tivesse Scrum, na época eu tirei certificação também, então que tivesse as metodologias ágeis e com um time sendo treinado por nós e assim nasceu na época Helper. Até depois eu conto um pouco dessa troca de Helper para New Horizon, mas na época a Helper. Eu sempre tive essa visão empreendedora, mas sempre por necessidade. Como eu tive filho na adolescência, então eu precisava fazer dinheiro, precisava conseguir de alguma forma ter mais do que o dinheiro que eu tinha no mercado como funcionário. Então comecei, na época eu lembro de ter feito um curso no Senac de montagem e manutenção de computadores. Então comecei a montar computador e vender. Então comprava peças, montava, colocava uma margem e vendia. Cheguei a vender tortinha doce na rua, fazia tudo o que fosse necessário para poder aumentar a renda, complementar a renda, eu fazia. Mais à frente eu pude observar que eu estava realmente empreendendo enquanto era um profissional CLT. A New Horizon é uma software house que evoluiu para uma empresa de inovação. Nós nascemos como aquele modelo de construção de software customizado, porém, ao longo do tempo, e aí quando nasceu assim como construção de software customizado, se chamava Helper, inclusive, ao longo do tempo a gente pôde perceber que era uma empresa reativa. Alguém trazia uma demanda e a gente reagia a essa demanda. E com o passar do tempo, começamos a ver muitos projetos de tecnologia falharem por erros antes da própria tecnologia. E foi aí que a gente caminhou para essa evolução da Helper se tornar New Horizon para que virasse uma consultoria de inovação. Em resumo, a gente pega uma ideia, algo totalmente abstrato e tangibiliza em um produto digital funcional. E aí isso funciona bem para o mercado financeiro, que a gente tem muitos clientes, e também o mercado educacional. E aí por isso o viés de startup sempre junto do que a gente atua. A gente passou por vários momentos relacionados à organização da empresa, porque começou aquele modelo tradicional com o escritório e programadores e sócios acumulando funções. Então o sócio fazia financeiro, a minha sócia fazia financeiro, RH, eu fazia comercial e operacional. À medida que foi crescendo, a gente foi conseguindo trazer novas lideranças e rampar outras. Então esses profissionais que alguns começaram com a gente ou como estagiário, como júnior ou como
pleno, até foram evoluindo para um nível de sênior, para um nível de liderança. E aí veio a pandemia, né? E a pandemia veio e, com todas as empresas, mudou totalmente a forma como a empresa era organizada. Então, a questão regional deixou de ser uma barreira e hoje a empresa, inclusive, é assim, é totalmente home office, com colaboradores do Tocantins ao Rio Grande do Sul. A gente tem realmente gente do Brasil inteiro e aí nas diversas áreas. A gente tem alguns processos estabelecidos conforme o tipo de cliente e negócio que a gente atende. Então, quando a gente pega um cliente mais maduro, uma grande corporação, a gente tem um modelo de atuar que a gente chama de Squad as a Service, onde a gente monta um time que vai atuar direto para esse cliente. Quando a gente pega uma startup, um negócio mais inicial, a gente tem um trabalho que a gente chama de Product Discovery, que é onde a gente vai entender. Você tem uma teoria, uma tese, uma necessidade ou uma ideia, a gente vai entender dentro desse Product Discovery se aquilo realmente existe, se faz sentido, se não existe, o que a gente já teve aqui no Brasil ou fora do Brasil de parâmetro, e aí a gente, entendendo isso, leva para esse squad, para esse time realizar o desenvolvimento. Nós oferecemos serviço de consultoria de inovação, que, em resumo, a gente entende a ideia, a necessidade, a gente vai a fundo. Então, a empresa é, por exemplo, uma instituição de ensino. Nós vamos entender o que ela faz, como ela faz, o que ela tem de trabalho repetitivo e, a partir disso, a gente vai para um segundo serviço, que é o desenvolvimento em si de uma solução. Essa solução pode ser um aplicativo, pode ser um sistema, pode ser um chatbot com inteligência artificial ou autoagentes, como a gente fala hoje em dia. Pode ser simplesmente uma seleção de um software de mercado. Podemos olhar para uma solução já pronta e indicar e fazer uma integração. A gente tem uma metodologia que a gente chama de North Star Goal. A gente estabelece uma meta, uma estrela guia para a gente seguir, uma meta principal, e a gente segue ela. Essa meta eu quero aumentar a minha receita em 10%, eu quero diminuir a minha taxa de perda de clientes em 5%. Enfim, uma meta que é estabelecida na conversa inicial e nós vamos entender, desdobrando, o que a gente pode fazer para poder aumentar essa meta. Cada trilha depende de cada necessidade do cliente. Então, a gente pega a trilha do cliente que tem só uma ideia e a gente vai fazer primeiro o que a gente chama de Product Discovery, que é entender se aquela ideia é realmente viável ou não, se é possível de ser feito ou não, e aí a gente segue esse caminho. Agora a gente pega um cliente que já é estabilizado, já tem o seu processo funcionando e ele precisa de dar um acelero naquilo. A gente entra com um time para poder acelerar esse desenvolvimento dessa solução. Quando a empresa começou, a gente dizia que a empresa fazia sites, sistemas e nota fiscal eletrônica. Porque a nota fiscal eletrônica estava começando, e ali a gente estava falando de 2007, 2008. Nota fiscal eletrônica estava começando e a gente já estava implementando soluções. Em 2010, nós desenvolvemos um aplicativo na época para iPhone, porque Android nem era tão famoso quanto hoje, então a gente desenvolveu um aplicativo para iPhone, na época para um cantor sertanejo bem famoso, e fomos uma das primeiras empresas a desenvolver aplicativos. Tanto é que em 2014 a gente fez o aplicativo oficial das Olimpíadas, Rio. Atualmente nós estamos fortemente atuando com a parte de dados por uma necessidade de aplicar inteligência artificial. Nós temos um histórico muito legal de crescimento e sempre orgânico. E isso em prestação de serviço, eu acho que é o melhor indicador de que a empresa está fazendo um bom trabalho, né? O cliente que indica outro cliente. Então, nos últimos de 2017 para cá, a empresa vem crescendo sucessivamente, no mínimo mais de 40%. E todo esse crescimento é por indicação, é organicamente. O nosso marketing e tudo que a gente trabalha é muito mais sobre geração de conteúdo do que campanhas né, em redes sociais e por aí vai. É o Squad as a Service, é o serviço que a gente mais tem procura, mais tem necessidade. Hoje temos um time bem qualificado, são
52 colaboradores no geral, das mais diversas pessoas e atribuições. Então a gente tem profissional que veio do direito e migrou para tecnologia, profissional que veio de economia e migrou para tecnologia e, obviamente, os profissionais com raízes tecnológicas. O trabalho nas redes sociais, ele é dividido em alguns pilares. Existe a comunicação institucional, que é a presença digital, aí estamos em todas as redes e postamos um pouco do que acontece, porém existe um foco grande em conteúdo. A gente atua muito forte no LinkedIn, é onde temos uma presença relevante da marca, da New Horizon. O principal diferencial da New Horizon é a paixão pela inovação. A gente gosta de olhar para tecnologia com um propósito muito forte. Eu quero inovar por quê? Porque por vezes não precisa, por vezes não é necessário. Agora, se for, é uma briga que a gente vai comprar junto com o cliente. Então, nós temos um jeito de relacionar com o nosso cliente, com os nossos colaboradores, que faz com que projetos aconteçam, faz com que ideias saiam do papel. Eu vejo cada vez mais a gente se especializando em soluções em áreas específicas. Hoje, a gente atende clientes de vários segmentos, porém, observamos que clientes do mercado financeiro e nos últimos anos, principalmente do mercado educacional, têm tido um sucesso maior quando nos contratam. Então, cada vez mais a gente está caminhando para trazer essa especialização. Por quê? Hoje, o que difere uma empresa de outra é a velocidade com que ela inova. E para isso você tem que ter coisas prontas. A gente chama de engenharia de plataforma, que é o nome técnico, mas são aceleradores. Então eu vou desenvolver um projeto, o que eu tenho pronto para fazer esse projeto sair mais rápido e dar aquela acelerada. E isso é uma área que cresceu muito nos últimos anos dentro da New Horizon e a gente acredita que é o que vai diferenciar e separar uma empresa de outra. A dica que eu dou para quem quer inovar na tecnologia ou trabalhar com inovação é sempre estudar bastante. Não só estudar formalmente, mas estudar soluções, fazer estudos de casos. É um tipo de coisa que ajuda bastante, nem que seja para abrir a cabeça ou para poder pegar ideias que te colocariam à frente, ver o que está sendo feito pelo mundo, olhar outras áreas. É muito importante que quem queira atuar nessa área goste de estudar, tenha o lifelong learning, esteja estudando o tempo inteiro, vendo casos, pesquisando, fazendo cursos, porque é o que te coloca à frente de outros. Depois do intervalo, vamos falar mais sobre esse negócio e tecnologia com Ed Carson. Ele é consultor de projetos em tecnologia. Não saia daí, o Soluções Criativas volta já. Estamos de volta e vamos conversar agora com Ed Carson, ele que é consultor de projetos em tecnologia. Ed, seja muito bem-vindo ao canal Empreender, ao Soluções Criativas. E eu queria começar, Ed, falando um pouco sobre essa questão da New Horizon, né? Como é que uma empresa dessa faz toda a diferença no mercado, né? Como é que uma empresa dessa faz toda a diferença no mercado já com essa solução criativa, com essa solução diferente? Prazer, Márcio. Eu analisei o portfólio da empresa New Horizon e ela tem uma vantagem competitiva. Primeira questão é a inovação, né? Inovação na área de tecnologia da informação. Muitas das empresas, quando trabalham em inovação de processo, inovação da entrega, dos entregáveis, elas focam em tecnologia. Só que inovação não é só tecnologia. Esse é um grande problema e um grande erro no processo de inovação. Para a entrega de um produto, de um serviço, de um projeto. Por quê? Processo é composto também por pessoas, cultura da inovação e, novamente, processos. A New Horizon, ela tem um ponto forte ali que ela se diferencia, que eu vou chamar de vantagem competitiva, né? É uma empresa que tem uma maturidade de 15 anos e que tem como um dos objetivos sentir a dor do mercado. Um dos grandes pontos fortes no portfólio dela é o Product Delivery,
que é um Product Delivery, essa metodologia? Ela tem algo muito agregador, que é a pesquisa operacional. Então, é entender o motivo do problema. Enquanto muitas empresas trabalham em inovação de processos, eu tenho um problema e eu faço o entregável, pronto. Mas é isso que hoje o mercado pede. Eu vou fazer uma analogia para você poder entender a importância do Product Delivery, que é a New Rise, ela trabalha. Exemplo, se eu tenho uma porta, a porta se quebrou. O que eu vou fazer? Eu vou consertar a porta. Ok, eu entreguei a solução. Só que a porta ela pode continuar quebrando, rachando. Tem algo que causa o motivo, né? Então eu vou ter sempre um gasto, um custo. E a New Rise ela vem com essa metodologia do Product Delivery. E é o que as instituições públicas e privadas elas precisam hoje em dia. Então, inovação de processos dentro de portfólio, focado ali em resultados, nos entregáveis, seja ali para empresas privadas ou públicas, em um contrato público ou não, é super importante e essa é a vantagem competitiva da New Rise. Qual é a maior dificuldade que uma startup, por exemplo, ou uma empresa de tecnologia pode enfrentar com relação a isso? E outro ponto também, com relação à validação do produto, porque a empresa desenvolve uma solução, ela dá certo, a empresa ganha mercado, encontra outra dor, também vai, desenvolve um projeto para isso, tenta crescer em torno disso, mas em todo caso é preciso ter a validação nos dois casos, né? Afinal de contas, senão a empresa não consegue crescer. Então como é que ficam essas duas questões? Uma das maiores dificuldades é se adaptar às mudanças, né? E oferecer ali eficiência operacional. A eficiência operacional é uma dificuldade que a empresa, ela sendo uma startup ou não sendo uma startup, ela vai enfrentar. Quando a gente fala sobre eficiência operacional, é a questão de custos, produtividades, processos. Então, eu internamente, como uma startup ou uma empresa, eu tenho que ter uma efetividade produtiva diante de todos esses processos e itens que eu acabei de mencionar. E isso tem que se refletir com os parceiros, stakeholders ou empresas em contratos de ambas as partes. Grande problema também, né, dentro do mercado ali licitatório, de contratos, na parte governamental, que as empresas elas sofrem, porque elas vencem, mas quando entram na dinâmica ali da execução do contrato, como é que fica a eficiência operacional? Então pode ficar 4, 5 anos, mas e o pós disso? A reputação da marca, a reputação da empresa. A empresa, o que é consolidado, o que ela é formada, né? Então as dificuldades ela precisa olhar para si mesmo, então se resolver e fazer esse ser entregável em conformidade com o contrato, né? Ou essas mudanças que o mercado é muito acirrado. Então fica aí o dever de casa para a empresa, né? Uma introspecção empresarial, que muitas empresas, acredito, tá, Márcio, elas não fazem e pecam. A longo prazo, a gente vê aí dados do Sebrae, né? A mortalidade de empresas, que infelizmente é muito grande. Para terminar sua pergunta, tem um dado interessante da Brascom, que é a empresa brasileira de tecnologia de informação e comunicação. A gente tem um mercado de mais ou menos cerca de 10 mil empresas de outsourcing. Dessas, 70% são PMEs. Então, é um grande desafio para uma PME, que é uma empresa ainda de maturidade iniciante, que está começando, se entendendo. Então, é preciso fazer esse dever de casa, entender quais são os players que fomentam o setor para poder trazer o melhor entregável possível. É bem interessante essa questão que você colocou com relação a esse olhar por dentro, né? Falta isso realmente. Às vezes, a gente abre uma empresa e a gente consolida essa empresa e a gente fica buscando tantas soluções fora, a gente fica procurando o que mais pode melhorar, como pode crescer, mas esquece dessa gestão interna que é fundamental. E a gestão interna, ela passa pelo mercado, é claro, né, Ed? A gente tem que entender o que o mercado precisa. Então, minha pergunta vem a partir disso. O que as empresas estão buscando hoje em soluções criativas e também soluções tecnológicas? O que uma empresa hoje tem que focar para entender o que o mercado precisa? Vou reduzir em uma palavra: transformação digital. Transformação digital é o guarda-chuva, né? E dentro dessa transformação digital tem a melhoria contínua. Inovação sempre vai estar constante dentro de todos os itens desse guarda-chuva. Então, na transformação digital, essas empresas estão procurando soluções ali que resolvam a questão de segurança da informação, mais do que nunca.
serviços em nuvem, voltando ao tema de escalabilidade, flexibilidade, redução de custos e atender ao que eu tenho dentro do meu orçamento econômico e financeiro, tá? Eficiência operacional novamente, que eu mencionei para você, inteligência artificial e machine learning, então entender a ciência de dados, né, para ser competitivo. Mas a empresa de outsourcing precisa machine learning, inteligência artificial? Precisa, é competitividade, né, é visão do futuro, é você se ver no futuro e o que você pode agregar, antecipar. Gestão de, a que a gente chama de gestão de risco e crises, principalmente a gestão de crises nesse mercado que é um mercado efervescente. Eu estou há mais de 20 anos no mercado de tecnologia da informação, Márcio, e eu te falo, sempre é exponencial, né? Então, esses são os caminhos. E a inteligência artificial hoje é tão essencial, né? Porque é o que está vindo para dominar o mundo. Né? Claro que de forma sadia, tem que trabalhar ela com parcimônia, né? Com parcimônia, aliás. Então, assim, é uma coisa que você tem que ter integrado na sua vida, que é a inteligência artificial, e a empresa tem que se ambientar com relação a isso. Esse é só um dos pontos, né, de que uma empresa de tecnologia tem que pensar. O Brasil ele pode ser considerado um país avançado nesse tipo de tecnologia. Como é que está aí a nossa comparação com o restante do mundo? Olha só, eu vou falar sobre o índice de inovação, tá? A gente está no IGI, que é o Índice Global de Inovação, a gente tem uma posição de 49º, tá? Até onde eu sei. E para estar no IGI tem vários índices de competitividade, de tecnologia, de pesquisa e desenvolvimento, que é P&D. Então, é uma posição substancial e importante em relação a 132 países, né? Você consegue comparar 49º com 132? Então, isso é muito importante para o Brasil. O Brasil, em relação à América Latina, agregando um pouquinho e devagando sobre a sua pergunta, né, a gente tem previsões de crescimento muito superior à própria América Latina, o número 1 dentro da América Latina. Então, perspectiva positiva, um posicionamento positivo, uma expectativa de geração, né, financeira muito grande. A Brascom trazer novamente um dado dela, que é interessante. Para esse ano foram 10% de crescimento para esse setor. A relevância do Brasil para 2024 é 15% de crescimento. Para 2024, a expectativa é 130 bilhões de reais. Até 2030 é 250 bilhões de reais. Então, olha a relevância versus o posicionamento no índice, que é o IGI. Então, o Brasil está muito bem. E eu, particularmente, como consultor, eu tenho uma perspectiva positiva sobre o Brasil. Lembrando que a gente pode melhorar se a gente investir cada vez mais em educação. E quando a gente fala em investir, a gente não está falando só da questão governamental, né, de escolas. A gente tem que investir na gente, né, trazer conhecimento, entendimento, entender como é que funciona o mercado. Até porque quando a gente quer trabalhar com tecnologia, a gente está trabalhando com o futuro, não é isso, Ed? Afinal de contas, você está desenvolvendo um projeto para o futuro. Então, uma solução para algo que não existe ainda ou que a gente tem aquela demanda, é criar algo novo, né? Tudo, Márcio, na área de tecnologia é para pessoas, por pessoas, feito para pessoas, a tecnologia é para pessoas. Então, o desenvolvimento de um software ali, UX, UI, que é super importante, né? A gente trabalha com o ML, então a experiência do usuário. E a experiência do usuário sou eu que desenvolvo, sou eu que faço a gestão, sou eu do outro lado lá que recebo, que faço a interação, né? Que tenho todo esse mecanismo de interatividade com esses softwares, né? O web, o mobile. Então, tudo para a pessoa é muito importante. Você falou sobre educação na última questão, né? Eu viajei muito pelo Brasil e eu vi algumas empresas, um grande problema das empresas eram os gestores. Poxa, mas os gestores... E aí tem toda uma cadeia produtiva de fomento de instituições públicas e privadas, né, que apoiam e que fomentam para poder ajudar esse empresário, mas por quê? E aí você vê diferenças no nosso Brasil, Norte, Nordeste, Sul. Sabe qual o motivo de tudo isso, do problema de uma empresa de TI ou de outros setores? Educação. A educação que forma você como gestor, o conhecimento que vai você ter vantagem competitiva e ter uma visão holística, multissetorial. Você, empresa, tem uma visão multissetorial.
Verdade, Ed, você pegou no ponto principal, que é a educação, que é o que vai fazer a diferença sempre. Ed, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu tenho certeza que a gente ajudou a muitas pessoas hoje a terem uma visão melhor dessa questão tecnológica e também apresentar a New Horizon foi realmente sensacional. Obrigado, viu? Obrigado, Márcio. Pode sempre comigo. O Soluções Criativas fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. E continue com a gente no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. A gente se encontra. Tchau!